Bom sábado a todos, que bom que estamos novamente juntos para continuar o nosso estudo aqui no livro de Daniel. O capítulo 4 é o capítulo que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, no capítulo 4. Antes eu quero fazer um relato breve daquilo que nós vimos até agora, né? Vimos o capítulo 1 de Daniel, foi o momento ali que Deus agiu ali na vida de Daniel e de seus amigos, e eles puderam serem firmes naquele momento tão crucial, quando eles estavam sob o regime de Babilônia, e a gente viu a história como Deus aí atuou e eles foram beneficiados porque foram fiéis a Deus. No capítulo 2, uma prova, né, muito grande, aquele sonho de Nabucodonosor, um decreto de morte, e Deus novamente interveio ali naquele momento, e Daniel pôde interpretar o sonho da estátua, e a história terminou naquele capítulo, todos foram felizes para sempre, né? Foi uma história bonita, nós pudemos aprender muitas lições ali no capítulo 2. Depois entramos no capítulo 3, aquela estátua de ouro, nova prova de fogo, né? Em que todos deveriam se curvar àquela estátua, foi o que nós vimos sábado passado, e aqueles que não fizessem seriam lançados na fornalha de fogo, e Deus interveio novamente, esteve com eles dentro da fornalha de fogo, e a história terminou felizes para sempre, né? E agora nós vamos entrar no capítulo 4 de Daniel, né? O capítulo 4 de Daniel, ele não foi escrito por Daniel, foi o único capítulo do livro de Daniel que não foi Daniel quem escreveu, né? Esse capítulo foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor. E o capítulo começa com uma carta de Nabucodonosor a todos os povos, né? Você olha aí o capítulo, ele começa, rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas, e ele fala bem exatamente assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, acompanha aí no verso 1, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada, não é isso? Um rei pagão fala de paz. Um homem de guerra, um rei sanguinário, sedento de sangue, aquele que construiu uma imagem no capítulo 3 e obrigou a que todos os povos a adorassem, se curvassem diante dela, senão morreriam assados no fogo, né? Um rei sanguinário fala de paz. Agora ele se dirige a todos os povos falando de paz. No versículo 2, ele diz assim: pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. O capítulo 4 é a história da conversão de Nabucodonosor. É a história da conversão de um rei pagão, um rei transformado por Deus. E aqui nesse texto que a gente leu é como se ele dissesse: eu preciso falar para vocês, eu preciso contar o que Deus tem feito na minha vida e a transformação que ele provocou na minha alma. Deus conhecia Nabucodonosor muito bem, assim como ele nos conhece. E Deus tocou a vida de Nabucodonosor e ele foi transformado radicalmente. Escute aqui uma coisa: se Deus pôde pegar um rei pagão, se Deus pôde pegar um rei ateu, se Deus pôde pegar um rei idólatra, rebelde, um rei que
se colocava contra a ele, se ele pôde pegar uma pessoa dessa estirpe, com essa característica, com essa personalidade, e Deus pôde transformá-lo radicalmente e colocar dentro do coração dele a sua paz, eu chego à conclusão de que há esperança para mim e para você. Porque Deus agiu no coração de um homem cujas características eram de um homem ateu, que não cria no Deus de Daniel, confrontou o Deus de Daniel com rebeldia, com orgulho, com arrogância, mas Deus agiu no coração desse homem e transformou a vida desse homem. Então, a história de Nabucodonosor e a conversão dele diz muito para nós, que Deus pode transformar a nossa vida, seja ela qual for, seja em que momento da vida você estiver vivendo. Não importa o quanto você esteja nesse momento desesperado, não importa se você desobedeceu a Deus cometendo algum pecado terrível, não importa o quanto você se sinta culpado, né, por algum pecado que você cometeu, a história de Nabucodonosor diz que Deus pode transformar a sua vida. Porque se ele pôde transformar a vida de um rei rebelde, idólatra, perverso, ateu, ele pode tocar a sua vida e lidar com você pessoalmente como se só existisse você. É assim que Deus trabalha com o ser humano. Há 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, aproximadamente. Mas Deus lida conosco como se não houvesse mais ninguém. É fantástico quando você entende essa extensão do amor de Deus. Deus tratou ali com Nabucodonosor como se fosse um caso específico. E Deus tratou diretamente com ele e provocou uma mudança radical na vida dele. O verso 3, acompanha aí, diz assim: quão grandes são os seus sinais, isso é Nabucodonosor falando, e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então Nabucodonosor diz, eu preciso contar a história desse Deus que transformou a minha vida. Toda pessoa, queridos, tem uma história única de vida. Uma história única e diferente de vida. Todos nós temos. Aqui na igreja nós temos muitas histórias de vida. Temos pessoas seres humanos aqui conosco, que foram transformados pelo amor de Deus, por esse Deus maravilhoso, por esse amor incompreensível. Pessoas que se afundaram nas drogas, pessoas que foram fundo na miséria do álcool, da bebida, nas misérias desse mundo sem Deus, que estavam seguindo caminhos diferentes, achando que estava servindo ao Deus verdadeiro, pessoas que tiveram um encontro com Deus, um encontro pessoal com Deus, e foram transformados. E cada um tem uma história diferente, e isso será uma coisa especial no céu, queridos. Vai ser algo extraordinário no céu, quando cada um de nós puder compartilhar a sua experiência de vida. Já pensou como vai ser essa troca de experiências? Nós nos encontraremos com pessoas que viveram em outras épocas, mas que tiveram dramas, às vezes talvez até maiores que os nossos, e nós vamos poder compartilhar a nossa experiência com eles e mostrando como Deus agiu em cada caso. Isso vai ser muito especial no céu, compartilhar essa experiência. E esses textos que nós estamos lendo é o testemunho da vida única, diferente de um rei pagão chamado Nabucodonosor. No verso 4, acompanha aí, ele diz assim, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Veja, Nabucodonosor, ele estava tranquilo e feliz no seu palácio. É o que ele está dizendo aqui. Eu estava na minha casa, tranquilo, próspero. Um reino próspero.
não lhe faltava nada. Os seus empregados o serviam com satisfaziam todos os seus desejos, tudo aquilo que ele queria, ele era atendido. Ele era um rei muito poderoso, um rei com uma riqueza extraordinária, tudo o que ele queria, ele conseguia. Mas, queridos, um dia, tudo isso mudou. Porque, numa noite, Deus entrou na vida de Nabucodonosor. O Eterno visitou Nabucodonosor naquele dia. E ele teve um sonho misterioso, um sonho complicado que o perturbou. E é impressionante como as coisas acontecem assim também conosco. Você, de repente, está aí no mundo, vivendo a sua vida, tranquilo, está tudo tranquilo. Você está com a vida tranquila, em ordem, nenhum problema está lhe afligindo. Como Nabucodonosor disse assim, estava no meu palácio, tranquilo, próspero, quando de repente as coisas aconteceram. Isso acontece muito na nossa vida. De repente está tudo bem, e aí uma ligação à noite, de madrugada, muda completamente o rumo da nossa vida. Eu me lembro da ligação que eu recebi informando da morte da mãe da Sandra. Era um sábado à noite, estava tudo tranquilo, a gente assistiu ali um filme na televisão, depois eu fui dormir, a Sandra continuou ali assistindo. Como era o nome do filme, Sandra, que você assistiu? Doutor Zhivago. Estava tudo tranquilo, de madrugada o telefone tocou e eu atendi, era a notícia da morte da mãe dela, e dali tudo mudou naquele momento. Estava tudo tranquilo, tudo sossegado. Um telefonema e a coisa mudou. Uma nossa irmã aqui participou da nossa classe, veio aqui, estava tudo bem, daqui a pouco foi ao médico, foi diagnosticada com um pequeno tumor, o tumor era maligno, e aí a vida já mudou completamente para as quimioterapias e a luta contra a doença, e ela teve momentos de melhora, de regressão do tumor, depois aumento e finalmente a morte. Assim é a nossa vida. Existem pequenos avisos de Deus na nossa vida, quando tudo está bem, mas alguma coisa precisa ser melhorado, precisa ser mudado na vida, e Deus manda pequenos avisos na nossa vida. E esses avisos são impressionantes. A vida parece estar sob controle, parece estar tudo bem, mas ela pode mudar de repente, num instante. Eu me lembro de um pastor nosso da minha igreja, da outra igreja que eu fazia parte, a igreja estava em reforma, passou o dia inteiro trabalhando na igreja, havia um barranco, precisava tirar terra, e ele passou o dia todo ali com a enxada, tirando terra, puxando o carrinho de mão e tudo mais. Fim da tarde, voltando para casa, já cansado e tal, depois do trabalho, andando pela linha do trem, absorto nos seus pensamentos, não viu o trem que vinha atrás, e o trem o colheu, e ele ficou meses no hospital, se recuperando. A vida mudou completamente a partir daquele momento, um segundo, né? Então a vida pode mudar muito rápido. E Nabucodonosor, ele estava muito bem em seu palácio numa noite em que Deus se manifestou na vida dele, e as escrituras diz aí no verso 7, tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que se fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas eles não me fizeram saber a interpretação. E aqui tem uma coisa que eu não entendo muito bem. A gente viu esse filme no capítulo 2, não é? Nabucodonosor tem um sonho, manda chamar aqueles homens.
E eles não foram capazes de dar nenhuma interpretação. Tá certo que aqui a gente precisa dar um desconto, porque no capítulo 2, Nabucodonosor não se lembrava do sonho e queria que eles dissessem qual foi o sonho e a interpretação. Era mais difícil. Aqui não, aqui Nabucodonosor conta o sonho que teve. Mesmo assim, aqueles homens foram chamados novamente e não puderam dar a interpretação. Novamente. Então, agora, o rei manda chamá-los novamente, mas a situação é a mesma. E o verso 8, acompanhe aqui comigo o que diz o verso 8. Mas por fim, atente para essa palavra, mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Daniel era o nome judeu de Daniel, e Beltesazar, o nome aramaico, né, o nome em homenagem ao Deus de Nabucodonosor. Diz aí, termina dizendo, o qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. É interessante o texto que diz que por fim mandaram chamar Daniel. Primeiro chamaram os homens, e por fim chamaram a Daniel. Agora eu quero chamar a atenção sua para o seguinte, esse texto aqui diz muita coisa. Às vezes essa coisa acontece conosco na nossa vida. Às vezes nós temos a síndrome de Nabucodonosor. Quando as coisas acontecem, quando as coisas vão mal na nossa vida, quando não dá certo, nós corremos de um lado para outro, às vezes buscamos os homens, buscamos as soluções próprias, buscamos resolver as questões, mas por fim, aí nos ajoelhamos e buscamos a Deus. É a síndrome de Nabucodonosor. Primeiro vamos ver os meus homens, aqueles que servem o meu Deus, aos meus deuses. Aí, quando não dá certo, então aí sim, por fim, chama Daniel. Não é? Às vezes acontece isso na nossa vida. Nós buscamos primeiro soluções nossas, próprias, resolver os nossos problemas. Aí, por fim, quando a gente vê que não tem mais saída, aí agora a gente se volta para Deus. Aí a gente se ajoelha e aí a gente começa a pedir, porque vê que não tem mais saída. Então, queridos, há muitas coisas que nós precisamos aprender na nossa vida cristã. E uma delas é aprender que há um Deus no céu, um Deus amoroso, um Deus que sofre quando você sofre, um Deus que anseia por resolver os seus problemas. A escritora Ellen White diz que Deus tem 1000 chaves para abrir portas das quais nós nada sabemos, nada conhecemos, mas Deus tem as chaves para abrir as portas. Então, não deixe para buscar a Deus em último plano. Comece a se acostumar a buscar a Deus em primeiro plano, seja ele qual for o problema da sua vida. Porque é Deus quem resolve os problemas. É Deus que quer e anseia e que te ama e que quer resolver as suas dificuldades. Mas então Daniel entra e o rei lhe conta o sonho. Acompanhe aí a partir do verso 9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei, isso é Nabucodonosor falando, contando o sonho para ele. Eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum segredo te é difícil. Dize-me a visão do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura é grande. Então, Nabucodonosor começa a revelar o sonho para Daniel. O sonho tinha um propósito. Deus nunca dá um sonho sem um propósito.
especialmente quando ele usa, e esses que estão registrados na Bíblia, porque foram registrados para o nosso ensino. Então, o propósito de Deus aqui no sonho era mostrar que quem reina, quem governa, é o Deus que está nos céus, é o Deus verdadeiro, o Deus do universo. Veja no verso 17, como ele é claro e diz assim, quando Nabucodonosor conta a história. Vamos ler a história aqui, a partir do 10, né? Eu estava com as visões da minha cabeça, estando na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia essa árvore, se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves dos céus faziam sua morada em seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava eu vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja molhado no orvalho do céu e seja sua porção com os animais da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Agora veja o 17, essa sentença é por decreto dos anjos, e essa ordem por mandado dos santos. Veja agora, a fim de que reconheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dar a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então, o objetivo do sonho, diz o verso 17, a fim de que conheçam os viventes o Altíssimo. Conheçam que há um Deus que governa esse mundo. Isso é impressionante, irmãos. Muitas vezes nós esquecemos disso. Que Deus está no controle do mundo. Nada vai acontecer sem que Deus permita. E às vezes a gente fica, tantas vezes, depressivo e preocupado com as coisas do mundo. É por isso que eu não assisto mais jornal de forma nenhuma. Por que ficar preocupado com casos policiais, com corrupção na política, se Deus está no controle do mundo? Tudo vai acontecer de acordo com o que Deus quiser. Deus disse: eu farei toda a minha vontade. O homem não vai nunca desviar os caminhos de Deus. Tá certo? E o verso 17 diz isso, mostra o propósito do sonho, que era dizer que o Senhor é aquele que tem poder sobre os reinos dos homens. Em Daniel capítulo 1, a gente lembra que Deus é aquele que pegou a derrota da vida de Daniel. Daniel foi ali levado como um cativo, foi tirado de sua casa, dos seus pais, ele e os seus amigos e o seu povo, e Deus é apresentado ali no capítulo 1 como aquele que pega a derrota da vida de Daniel e transforma em vitória. Esse é o Deus que nós servimos. Daniel capítulo 1, ele é o Deus para ser exaltado, porque ele pega a nossa vida quebrantada, nossos sonhos e esperanças frustradas e transforma em vitória. Esse é o Deus do capítulo 1 de Daniel. Em Daniel capítulo 2, nós vimos que ele é o Deus que revela o futuro, é o Deus que conhece o futuro, que tem um futuro em suas mãos, que tudo acontecerá de acordo com a sua vontade. Então nós podemos confiar seguramente nele, a nossa vida nas mãos dele, porque podemos colocar o nosso futuro nas mãos de Deus. E no capítulo 3 nós vimos que ele é o Deus Salvador, o Deus Redentor, o Deus que entra com você no fogo, o Deus que te ajuda a passar pelas dificuldades. É o Deus que nos livra da morte. Portanto, queridos, nas chamas da nossa vida, quando não existe esperança, ele é o nosso Salvador.
É isso que nós estamos estudando aqui nos primeiros capítulos de Daniel. Quando estamos no fim da estrada e não há mais para onde ir, preciso saber que existe um Deus, que existe uma saída, Ele é o Deus Salvador. Eu gostaria muito que você cresce firmemente nisso e entregasse a sua vida nas mãos de Deus. No capítulo 4, que estamos estudando, Ele é o Rei poderoso, é o Rei que reina verdadeiramente, é aquele que verdadeiramente controla o universo. E Nabucodonosor estava em seu palácio, e embora ele tivesse tido uma experiência já com o Deus de Daniel anteriormente, porque ele começa o capítulo reconhecendo o que Deus tinha feito na vida dele, ele ainda não conhecia verdadeiramente o Deus de Daniel. E Deus mandou então um aviso a ele. Deus mandou um sonho fantástico, um sonho misterioso. Vamos ler agora a partir do verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu-lhe Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio e a sua interpretação para os seus inimigos. Amigos, preste bem atenção nesse verso. Daniel não disse assim: bem feito, Nabucodonosor, agora você vai pagar por tudo que você fez. Daniel conhecia a interpretação do sonho que Deus havia mandado para Nabucodonosor. Sabia o que ia acontecer com Nabucodonosor, que ele ia ser transformado num animal para poder reconhecer o Deus verdadeiro. E Daniel poderia tirar vantagem ali e dizer: muito bem, bem feito, agora eu vou me vingar de você, porque você me tirou da minha terra, você me tirou da minha família, você fez o que você queria, conquistou, destruiu a minha cidade, Jerusalém, você me tirou da minha família querida, nunca mais eu pude ver meus pais, meu pai nem minha mãe, não pude mais ter a minha vida normal. Agora Deus vai te punir, glória a Deus, batam palmas, porque o rei vai ser agora punido. Queridos, Daniel sabia que ele jamais influenciaria seus inimigos se não os amasse. E isso é uma lição extraordinária. Daniel é um exemplo extraordinário de alguém que, mesmo injustiçado, mesmo em cativeiro, mesmo maltratado, ele não se torna uma pessoa amarga, e sim se torna cada vez melhor. Daniel foi tirado da sua família quando ele tinha perto de 17 anos, nunca mais ele viu seu pai, nunca mais ele viu sua mãe, não pôde se casar com uma mulher dos seus sonhos, e agora diante de um rei pagão, cujo sonho o Senhor o fez saber pela sua interpretação, Daniel não pulou, não bateu palma, não deu graças a Deus, porque agora o seu inimigo ia ser punido. Ele amou tanto aquele rei pagão, teve tanto amor por aquele seu inimigo, aquele que o tratou mal injustamente. E você, querido, nunca vai influenciar alguém que lhe odeia, alguém que lhe fez mal, alguém que falou mal de você, se você não amar essa pessoa. Essa é a coisa linda do Evangelho. Isso é o caráter de Deus. Essa é a reflexão do caráter de Deus. Deus não nos trata como nós merecemos. Deus nos trata como Ele merece ser tratado. Percebem a doçura e a beleza do Evangelho? E Daniel, aqui, ele dá esse exemplo de vida. Porque você nunca vai influenciar o seu inimigo, nunca vai influenciar alguém que desprezou você, se você tratá-lo da mesma maneira. E essa é uma lição. Daniel é extraordinário aqui nesse quesito. Ele diz: rei, ele ficou atônito, ele
ele não sabia o que dizer. Por algum momento ele ficou atônito e Nabucodonosor precisou forçá-lo a dizer: Daniel, não fique preocupado, diga a verdade, não se preocupe, fale. E ele começa dizendo: olha, rei, que a interpretação seja para os teus inimigos, não seja para você, porque eu te amo, eu quero o seu bem. Queridos, que lição extraordinária de vida Daniel nos dá. O irmão Analdo, depois o Fernando. Para entender, mesmo que a lei pareça favorável a ti, para de brigar, deixa isso quieto. É isso? Claro, é isso. Deus não, a Bíblia nunca ensina você a brigar. Ensina você a brigar pelo que é certo, para defender o caráter, os princípios, né? Acompanhe no verso 20 aí em diante. Daniel agora passa a dizer o que significava o sonho. E ele diz: ó rei, a árvore que viste, que cresceu, se fez forte, cuja altura chegava até no céu, que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas e tudo mais, blá, blá, blá. Essa árvore, 22, esta árvore és tu, ó rei, que crescestes e que se tornasse forte. E o cortar da árvore representa o teu julgamento. As raízes e os troncos que ficariam ainda representam o fato de que o teu reino vai continuar e um dia será restabelecido novamente. É isso que nós vamos ver aqui ao ler a história. E sobre essa cadeia de ferro que diz aqui no verso 23, mas o tronco aí no meio, cortai a árvore e destruí, mas o tronco e suas raízes deixai na terra, atado com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu a sua porção, seja como os animais do campo, até que passe por eles 7 anos. Essa cadeia de ferro e de bronze, o ferro sempre é símbolo de autoridade. Salmo 2 nos fala a respeito disso, e o bronze sempre símbolo de proteção. Então o que Deus estava dizendo aqui é que ele protegeria o reino de Nabucodonosor ainda. E ele protegeria, protegendo o tronco, né? Que era a autoridade e a soberania de Deus, e ele cuidaria para que ninguém tomasse o reino de Nabucodonosor, porque o seu reino voltaria. Ele seria tirado dele durante 7 anos, durante um tempo, mas depois ele retornaria ao seu reino. Então Nabucodonosor ele perderia o seu reino e o seu domínio, mas não para sempre. E o verso 25 diz que ele seria expulso de entre os homens, a sua morada seria com os animais do campo, durante 7 anos que passaria sobre eles, até que ele conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O verso 26 diz assim: quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco das raízes, né, e da árvore, o reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então o propósito era esse, era de mostrar para aquele soberano orgulhoso, arrogante, de que há um Deus e é Ele quem reina. Né? Então, no verso 27, o próprio Deus agora faz um apelo. Acompanhe aí no verso 27, diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, Deus falando através de Daniel, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que Deus estava dizendo aqui para Nabucodonosor era: se você se arrepender dos seus pecados, eu vou te dar outra oportunidade. Não precisa ser assim, Nabucodonosor. Você não precisa perder o seu trono. Te arrepende dos teus pecados. Começa a praticar a justiça. Essa era a ideia de Deus. Nada disso precisa acontecer. E algumas vezes, amigo, Deus age assim conosco. Deus bate no nosso ombro, muitas vezes, para nos chamar a atenção.
Às vezes ele bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com pequenos avisos, mostrando na nossa vida, quando a gente se afasta dele e decide viver uma vida negligente, uma vida sem oração, uma vida sem relacionamento com Deus, ocupado com as coisas da vida, ao invés de se ocupar com as coisas eternas, ocupado com as coisas da terra, ao invés de se ocupar com as coisas do céu. E quando nós nos afastamos de Deus, pequenas crises muitas vezes surgem em nossa vida. Deus batendo no nosso ombro. Não é Deus que causa as crises, que causa as dificuldades, mas às vezes Ele não as impede, para que nós possamos se voltar para Ele. Deus às vezes deixa que aconteça, mas se nós continuamos no curso da negligência, se nós continuamos no curso da rejeição, da indiferença, Deus permite que as crises muitas vezes sejam aumentadas paulatinamente, vão se avolumando para chamar a nossa atenção. A intensidade muitas vezes vai sendo mais alta cada vez. Aquilo que nós não aceitamos, que tivemos oportunidade de aceitar na alegria, muitas vezes nós somos forçados a aprender a aceitar na tristeza. Não é assim? Esse é o exemplo da nossa vida. Cada um de nós, no início de tudo, irmãos, isso é interessante, nós saímos da mente de Deus. Quando Deus olhou para o futuro, Ele viu cada um de nós. Você consegue compreender isso? Deus olhou e viu Paulo antes dele nascer, antes de ser um embrião. E Deus tinha a vida de Paulo em sua mão e tinha um plano para a vida do Paulo, assim como Ele tem para a vida de cada um de nós. Deus tem um plano para a vida de cada um dos seus filhos. Não é destino, Deus tem um plano de salvação. O único destino que a Bíblia nos assegura é o destino da salvação. Fomos nascidos para a salvação. Agora, nós fazemos a nossa vida. Tá certo? Ou andando com Deus, ou negligenciando e dando as costas para Ele. Mas Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. E Deus enxergou cada um de nós e viu a trajetória de vida de cada um de nós. Quando nós seguimos o plano de Deus, quando andamos em harmonia com o plano de Deus, Ele guia e direciona a nossa vida. É só você deixar. Deus não invade a nossa vida. Ele não obriga a você fazer nada. A igreja não obriga você a fazer nada. A igreja ensina, a igreja mostra. É como Deus faz, Deus mostra o caminho. E espera que você siga. Deus disse assim, eu te coloco na frente o caminho da vida ou o caminho da morte. Aconselho-te que escolha o caminho da vida para viver você e a sua descendência. Mas é um conselho. Por isso que em Apocalipse 3, 20, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o coração, eu vou entrar. Eu vou fazer morada no teu coração. Né? Deus não força a entrada. Ele não diz assim, olha, eu estou na porta, vou meter o pé na porta e vou entrar. Não, ele bate, né? Tá certo? Então, veja, na nossa vida é assim, irmãos. Às vezes a gente se distancia de Deus, negligencia a Deus, faz coisas que você sabe que não é a vontade de Deus. Né? E aí Deus bate no teu ombro, manda avisos, 1, 2 vezes. E quando você dá as costas realmente para Deus, Deus permite que as circunstâncias da vida aconteçam. Mas é para chamar a tua atenção. Ele permite que, às vezes, passemos desapontamentos, tristezas na vida, se isso for necessário para nos trazer de volta. Deus permite. Né? A profetisa Ellen White fala muito a respeito de crises, e ela diz que as crises são aliados de Deus para a salvação do homem. São ferramentas que, às vezes, Deus permite que aconteça para que você se volte para Ele. E o ser humano é assim, irmãos.
A nossa tendência de não buscar a Deus é quando está tudo bem, não é? É uma tendência do ser humano. Nós só nos voltamos mais para Deus quando a coisa está ruim, quando a gente não tem mais solução, né? Então, o que Deus quer é viver com você eternamente. Então Deus disse a Nabucodonosor, eu não quero que você perca o seu reino, não é assim, não é a minha vontade, não quero que você perca o seu trono, isso não é a minha escolha. Mas você precisa aprender, e talvez a única maneira que eu tenho de alcançá-lo é apelar a você, é permitindo que certas circunstâncias aconteçam na sua vida. É isso que Deus estava dizendo ali a Nabucodonosor. E Deus deu tempo a Nabucodonosor. Como Ele faz com a gente? Ele dá tempo para nós. Então, passaria 7 anos na vida de Daniel, ou de Nabucodonosor, para que ele pudesse reconhecer a Deus. Então, acontece que, veja, interessante aí, a partir do 28, todas essas coisas vieram ao rei Nabucodonosor. E o 29, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava pelo palácio real de Babilônia, veja, por enquanto aqui no 29, ao cabo de 12 meses. Você pode imaginar essa situação? Nabucodonosor teve um sonho que ele era representado pela árvore, ele compreendeu isso, porque Daniel explicou para ele. No sonho, alguém vinha e cortava a árvore, derrubava a árvore, ele sabia que ele ia tombar, que o seu reino ia ser tirado dele, que ele perderia o seu reino momentaneamente. Daniel disse a ele que isso aconteceria caso ele não se arrependesse, porque Daniel disse, então o rei segue o meu conselho, se arrependa, pratica a justiça, porque aí Deus, quem sabe Deus não deixa que aconteça isso. Ele sabia, ele entendia o que iria acontecer, mas a Bíblia diz que passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 6 meses, 8 meses, 12 meses e nada aconteceu. Aí, novamente, sua vida se parece com isso? Muitas vezes Deus te manda um aviso, a vida estava bem, estava tranquila, de repente, tchans, algo preocupante. Aí agora eu volto para Deus e busco a Deus e tal. Deus mandou um aviso. Mas às vezes acontece que Deus manda o aviso e você continua vivendo como se nada acontecesse. Parece um pouco a nossa vida. É o que aconteceu com Nabucodonosor. 1 ano se passou depois do sonho, depois da interpretação, e nada Nabucodonosor fez. Continuou vivendo a sua vida tranquila. É o que acontece muitas vezes com a gente. Deus bate no nosso ombro e Ele diz uma vez, olha, eu estou te dando uma oportunidade. Olha aqui, filho, estou te dando uma nova chance. Deus diz a você, olha, eu não quero que aconteça isso na sua vida. Eu quero te dar bênçãos, mas você precisa permitir. Se você não permite, tudo pode acontecer. Irmãos, veja, isso não é ameaça de Deus, não é Deus que provoca as crises. Mas da mesma forma como Nabucodonosor, será que nós não estamos ignorando os avisos de Deus na nossa vida? Nabucodonosor continuou vivendo arrogantemente, rebeldemente, quase esquecendo do sonho. E veja o que diz o verso 30 aí, acompanha aí. Falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a minha glória e magnificência? Cheio de orgulho, de arrogância, ele faz uma afirmação orgulhosa, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Deus havia lhe dado 1 ano, mas ele continuava um rei arrogante e orgulhoso. Veja o que diz aí do 31 ao 33. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, dizendo, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino.
serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu até que ele cresceu pelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as aves do céu. Consegue imaginar essa cena? Para aqueles homens que viveram naquela época e conheciam o rei Nabucodonosor, foi um momento inusitado, um momento extraordinário, né? Um homem que se vestia com toda a pompa de um rei, com um cetro de ouro na mão, um rei imponente, um comandante de exércitos, o homem mais rico e poderoso da terra. Agora ele se parece com um animal. E a Bíblia descreve ele comendo grama, erva como boi, né? Naquela época eles não sabiam o que era aquilo. Hoje os cientistas já conhecem a doença, né? Antes se falava da licantropia, que era a doença do homem lobo, né? Crescia as unhas, a pessoa se achava um animal. Mas na verdade é a insanidade licantrófica. É uma doença reconhecida hoje na medicina. A pessoa se vê a si mesmo como um animal, né? O indivíduo anda de 4, se comporta como um animal. É uma doença rara, mas ela existe e parece que Deus deixou que Nabucodonosor adquirisse essa doença, né? E embora fale-se de licantropia, que é a doença do homem-lobo, né, mais popularmente conhecida, na verdade, provavelmente aqui foi a boantropia, porque diz que ele comeria erva como os bois, né? O lobo não come erva, né? Não seria licantropia, né? Então, provavelmente é boantropia, que é uma doença que a pessoa se acha que é um boi, uma vaca. Anda de 4 e tal e quer comer grama e tudo mais, né? Então, Deus permitiu que ele tivesse essa doença tão rara e desconhecida para mostrar o seu poder. Deus é fantástico. E veja que ele foi tirado do palácio, foi jogado no campo. O orvalho ia molhar a pele dele, e dia e noite ali como animal, né? É uma situação inusitada, não dá para a gente entender direito o que realmente aconteceu. Aquelas pessoas devem ter ficado horrorizadas com aquilo, o que aconteceu, mas era a forma de Deus mostrar para aquele rei orgulhoso de que ele domina sobre todo mundo. A história, queridos, veja, a história termina por aqui, depois você pode completar a leitura e você vai ver que ele passa os 7 anos e ele volta, a consciência dele volta, quando ele olha para o céu, a consciência dele volta e ele volta a ficar de pé e a ser um ser humano novamente, retoma o seu reino. Possivelmente Daniel cuidou para que esse tempo ninguém tomasse o reino, né? Para que devolvesse, porque essa era a profecia. Mas o que eu quero concluir essa história com você, queridos, é que a história de Nabucodonosor é a minha história e é a sua história. A história de Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor é a história da raça humana. Nabucodonosor se sentou num trono do orgulho, da arrogância, da rebelião, né, do pecado contra Deus, como muitas vezes nós fazemos, deliberadamente, mas perdeu o seu trono e vagueou pela terra como um animal. E quando Deus criou a terra, queridos, Ele deu o domínio da terra para Adão e Eva. Adão e Eva se sentou também no trono. Eles tinham o manto real da justiça de Deus sobre eles. Eles eram parte da família real de Deus. Adão e Eva eram filhos de Deus. Eles sentaram no trono e governaram essa terra, esse planeta. Mas através do pecado, da rebelião, do orgulho, da arrogância, eles perderam tudo. E a natureza deles foi mudada, foi transformada. E a nossa, por consequência, veio transformada. O coração deles se tornou fraco, porque era mais fácil agora fazer o mal do que fazer o bem.
E nós podemos nos identificar com Nabucodonosor. Nós somos parte da família de Deus, da parte da família perdida de Deus. A nossa natureza mudou, nosso coração é fraco. Você já se perguntou por que é mais fácil você ficar irritado do que você ser paciente? Alguma vez você já se perguntou por que é mais fácil você ser egoísta do que ser generoso? Já se perguntou alguma vez por que é mais fácil ter raiva das pessoas, odiar as pessoas do que amar as pessoas? Você já se questionou por que constantemente você tem que lutar contra pensamentos impuros, contra críticas contra as pessoas? É uma luta dentro de você e na sua consciência. Porque a nossa natureza mudou. Existe algo basicamente de errado em nós, na nossa natureza pecaminosa, que nos impulsiona para aquilo que é errado, para o mal em vez de bem. Nabucodonosor, ele perdeu o seu trono, perdeu a consciência, perdeu a habilidade de governar, e agora sua natureza havia mudado e ele estava vagando entre os animais. E as Escrituras nos diz, mesmo assim, que há esperança para a humanidade corrompida. Houve esperança para Nabucodonosor, mesmo descendo no mais fundo do poço. Deus restaurou a vida de Nabucodonosor. Então ele pode restaurar a minha e pode restaurar a sua vida. Será que somos piores que Nabucodonosor? Será que para nós não há solução para a nossa vida? Claro que não. Não existe nada que Deus não possa restaurar na minha e na sua vida. O verso 34 termina dizendo: no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e voltou a ver o entendimento, e eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor olhou para o céu, voltou os olhos para o céu, e o céu desceu em sua ajuda. Então, quando você estiver desesperado, quando você estiver nas situações sem saídas da vida, olhe para o céu, busque a Deus e clame a Deus, porque com certeza o céu descerá. Deus fez aquilo, fez por Nabucodonosor aquilo que ele não podia fazer por ele, e ele vai fazer por mim, por você, aquilo que nós não podemos fazer por nós. Nabucodonosor foi transformado enquanto ele olhava para o céu. E essa é a história da salvação. Toda vez que nós voltamos o nosso olhar para Deus, para os céus, Deus nos socorre. Por mais que você tente ser paciente, isso não fará de você paciente. Por mais que você tente ser generoso, isso não faz de você generoso. Somente Deus pode mudar essa situação na tua vida. Então a história de Nabucodonosor nos faz refletir sobre a nossa vida. Nos ensina que a vida, por mais vil e feia que ela possa ser, Deus pode mudar, Deus pode fazer novamente nos sentar no trono através da sua graça. Todo aquele que vem a mim, diz a Bíblia, de maneira alguma lançarei fora. Esse é o convite de Deus, queridos. Eu quero finalizar com isso. Sim, não, o Paulo vai dar andamento. Só finalizando o último pensamento. Essa história magnífica, registrada aqui no capítulo 4, ela é para mim e para você. Ela nos ensina que nós podemos ser orgulhosos, arrogantes na vida, indiferentes para com Deus, mas o resultado é sempre o resultado de Nabucodonosor. Então volte os olhos para Deus, volte os olhos para os céus, e Deus vai realmente transformar a sua vida. Realmente, para passar de um rei altivo, um rei vingativo, um rei carnificina, que conquistou o mundo pelo seu braço, pela sua espada, matando e subjugando tudo e todos, chegar ao fim e dizer o que ele disse, né? Reconhecer que realmente o verdadeiro rei é o rei
que nós o podemos ter como Rei de nossas vidas. Né? Como eu tenho assim um desejo. Meu desejo é que um dia eu possa me sentar uns 10 minutinhos com Nabucodonosor, lá na eternidade. Não é quando eu chegar ao céu. Quando eu chegar ao céu, tem muita coisa para fazer. Primeiro, quero ver o meu Redentor. Depois, quero abraçar meu pai, que já se foi, está esperando no pó. Quero apresentar para o meu pai, a minha esposa, que ele não conheceu, meu filho, que ele não conheceu. Vão ser tempos deliciosos, assim. E depois, um dia, eu quero, quando Nabucodonosor estiver passeando ali pelos jardins, chegar próximo dele e chamar: Nabucodonosor, o senhor tem um tempinho só para mim? 5 minutinhos. Como foi tudo isso, Nabucodonosor? Como o Senhor, sendo o rei dos reis da terra, no fim, entrega o seu coração completamente ao rei dos reis de todo o universo. Me fala um pouquinho de você. Como foi as suas conquistas? Como foi entrar em Jerusalém? O Senhor sabia que ali havia um Deus poderoso. Como foi o Senhor chegar lá? Entrar lá, derrubar os muros, entrar naquele palácio e levar tudo que tinha no templo. Como foi? O que o Senhor sentiu? Como foi ter Daniel como teu amigo? Que era escravo, que você levou como escravo. Como foi? Me conte. Espero que dentro do seu coração também exista um desejo maior de um dia poder estar lá no céu, conversando com alguém que você conheceu, nem que seja só pelo que está escrito no livro de capa preta. O meu até é capa preta por fora, mas por dentro ele é marrom, originalmente ele é marrom. Né? Eu vejo que estamos no fim dos tempos. Estamos bem próximos de começar a estudar as profecias do livro de Daniel. A partir do capítulo 7, nós vamos entrar na parte mais profética. Né? A partir dali, os sonhos já não são dados a Nabucodonosor ou a Belsazar. Os sonhos agora são dados a Daniel. E como Daniel, o interpretador de sonhos, depende de um Deus maior, para interpretar os sonhos que ele teve. Os sonhos que Deus lhe deu. Agora ele não consegue nem mais interpretar esses. Agora ele tem que se render completamente ao Deus dos céus, ao Rei dos Reis, para que possa revelar, desvendar o futuro. E esse futuro é o futuro que nós estamos agora. Eu estava falando com os irmãos ali, né, que eu tinha estudado um dos versos de Mateus 24, onde fala que teremos fomes, guerras, terremotos, né, bem perto do fim. E pela primeira vez na história desta terra, nós estamos tendo tudo ao mesmo tempo. As guerras, a fome, os terremotos, a peste, tudo num só período. Estamos perto do fim. E Deus, pela sua misericórdia, está amando você, está me amando a mim, dando-me aqueles 12 meses que deu para Nabucodonosor. Ele dá o sonho para Nabucodonosor e depois ele dá 12 meses para Nabucodonosor fazer alguma coisa sobre sua vida, até que um dia Nabucodonosor continua subindo no topo do seu palácio e diz: não é esse. Primeiro ele diz: eu vivo aqui regaladamente. Depois ele diz: não é essa Babilônia que eu construí. E disse Deus: não é essa Babilônia que tu construíste. Essa foi a Babilônia que eu deixei que tu tivesses para que um dia eu pudesse te dar uma cidade muito melhor, a Nova Jerusalém, para tu habitares eternamente. Vamos levantar e terminar com uma oração.